Bom dia. Bem, este vídeo é algo que eu já tinha pensado há muito tempo, mas alguém que me contactou a pedir um favor em relação à compra de uma moto, digamos que me incentivou a fazê-lo. E o que eu estou a dizer não é clickbait. E quando eu falo do Batota da A2, eu não estou a falar daquelas pessoas que compram as motas limitadas e depois vão ao Manel da esquina, salvo seja, e digamos tiram o restritor ou qualquer coisa assim do género. Se bem que hoje em dia está cada vez mais difícil fazer esse tipo de operações, mas sempre há quem o faça. Pronto, vamos começar basicamente primeiro por falar das regras básicas do que é uma A2, não é? Pronto, isto são as regras do motociclo, ok? Pronto, a potência máxima não pode ser superior a 35 kW, a relação peso-potência não pode ser superior a 0,2 kW/kg, ou seja, isto mais ou menos são, se a moto tiver 150 kg, não pode ter mais de 39 cavalos, mais coisa menos coisa. Eu lembro-me que em tempos a Duke 390 tinha um problema porque era muito leve e em relação à potência, e então estava mesmo no limite, embora a potência não fosse superior aos 35, não chegasse sequer aos 35 kW. E a potência original não pode ser superior aos 70 kW, e isto é para aquelas que são limitadas, e é basicamente o que eu me vou centrar aqui. Só para terem uma ideia da questão da tal Batota da A2, não é? Porquê? Porque as limitações são em potência e a relação peso-potência. E como podem ver, aqui está a faltar um detalhe que se chama binário, ok? Pronto, eu fiz aqui uma pequena tabela que eu passo a dizer porque com a ajuda visual é muito mais fácil, ok? Pronto, aqui temos alguns modelos A2, só estou a tirar aqui os modelos da Yamaha e da Honda, estou a esquecer outros, mas pronto, é apenas o título de exemplo. E também estou a obviar aqui aqueles modelos que têm potência superior a 70 kW e depois já de fábrica colocam um restritor para que fiquem em 70 kW, como por exemplo, vamos lá ver a Kawasaki Z900, e elas ficam com 70 kW e depois é aplicado o restritor para que fiquem em 35 kW e possam ser uma A2, ok? Pronto. Temos um exemplo aqui básico, não é? Da Yamaha NMAX 155 cm3, que é uma A2, por ser superior a 125, tem 15 cavalos, 14 Nm de binário. Pronto. Esse é um exemplo, digamos, muito básico do que é uma A2, mas desfasada do que é o mercado, não é? Mas depois temos, por exemplo, a Yamaha R7, não é? O que eu chamo uma desportiva light, não é? Que há uma opção de estar limitada a A2, não é? Ok, tem uns 47,5 cavalos, tem 62 Nm de binário, não é? 188 kg. Temos uma A2 de origem, como é a Honda Rebel 500, não é? 45,5 cavalos, 43 Nm, 190 kg. Temos outra que pode ser limitada, como é a Honda CBR 650R, outra desportiva light, não é? Embora de características diferentes à R7, a R7 tem o crossplane da MT-07 e da Tracer 7 e da XSR 700, a Honda CBR 650R tem aquele 4 cilindros, não é? Bastante rotativo. Não esquecer aquela regra básica de mais rotação, mais potência, não é? Por isso a mal falada NC não é muito rotativa, por isso também não tem muita potência. Mas pronto, mas já vamos chegar lá. Ok, a Honda CBR 650R, limitada, tem 47,5 cavalos às 10.500 rotações, e depois tem, eu devido muito dessas 10.500, mas pronto, mas esses dados foram tirados da Honda. E o binário são 43 Nm às 4.500, ok? Pronto. E agora vamos à NC. A Honda NC também pode ser limitada, A2. Pronto, ela na potência fica com os 46,9 cavalos, ok? Dentro do que é os 35 kW, às 6.750 rotações, e depois o binário
65 Nm. A NC em potência, em relação ao original, perde muito pouco. Acho que são menos de 10 cavalos. E o binário, então, como tem um binário tão em baixa rotação, perde para aí uns 4 Nm, 5 Nm, ok? Pronto. Agora reparem neste detalhe. A Honda CBR 650R tem 43 Nm às 4500. A NC tem 65 Nm. Ou seja, isto são contas redondas, é mais 50% de binário. Em motas que têm características diferentes, é verdade, mas nunca ninguém diria: ah pá, vais comprar uma A2 e queres uma moto que, obviamente, as duas são limitadas na potência, mas o binário faz muita diferença, ok? E para quem tem um motor, e para quem não tem uma Honda NC ou uma moto com muito binário, pronto, mas podem ter em consideração o facto de, por exemplo, se têm um carro turbo e comparam com um carro atmosférico, não é? Ou têm, por exemplo, um carro a gasóleo, não é? Pronto, onde tem muito binário em baixas, não é? E, obviamente, para as recuperações, vulgo ultrapassagens, para, pronto, aquelas estradas de montanha com muitas inclinações, obviamente o binário é muito útil, não é? Pronto, e então, reparem nisto, mas quem diria que uma moto limitada, sendo as duas motas limitadas, como a CBR 650R e a NC teria mais 50% de binário que a CBR 650R. E eu estou a referir isto porquê? Porque eu, por experiência, uma vez comprei uma Bandit 650 que me foi vendida limitada por erro. Eu comprei uma moto, foi-me entregue e ela era limitada, só que, pronto, cometeram um erro e não sabia que essa versão era limitada. Eu nessa altura vinha de uma Ninja 250R, que tinha 30 e poucos cavalos e estava a passar a atenção para uma moto que tinha 86 cavalos, ou seja, eu tinha que sentir muita diferença de uma moto para a outra. Mas o que é que aconteceu? Os restritores, ou seja, essas motas, as restrições, ela quando atinge certa potência, a moto começa a ficar ofegante. Ou seja, é realmente desesperante, porque sobretudo quando a moto é rotativa, como era o caso dessa 650R, uma pessoa quer dar gás e ela parece que está a faltar ar, não é? E literalmente é isso. E então o que é que acontece? É desesperante, esse é o termo. E tudo isto eu quero concluir é porque se querem comprar uma A2 e querem fazer a coisa, digamos, legal, né? Ou seja, já não estão a contar já a cabeça de deslimitarem ilegalmente, tenham atenção a estes detalhes, porque as pessoas sempre se esquecem do binário. Importa a potência, importa a potência. Não, o binário é muito importante. É muito importante, não é? E para quem diz que eu já ouvi falar, não, uma Honda 500X é quase a mesma coisa que a NC, eu tenho a Rebel 500 em casa e sei sei que tal é o motor. E sem questão de cavalos, como podem ver aqui, a diferença não é muita, não é? Em relação à NC, até limitada, é nisso que eu vou falar da normal, então a diferença é binária abismal, não é? Estamos a falar de, mais uma vez, quase 50% de diferença no binário, certo? Pronto, 50% em qualquer coisa é muito. E então, em binário, senhores, é muito mesmo. Por isso, tenham atenção a este detalhe. Esta é uma batota que, obviamente, muitos já devem saber, e eu já sabia, e não sei o quê, e tudo isto. Mas é uma coisa, digamos, é um lapso na regra. Porque a regra só tem atenção à potência e, digamos, a relação peso-potência. Não tem atenção ao binário. E as diferentes características dos motores fazem com que motas que não têm nada a ver, não querem ser desportivas nem nada pelo estilo, como por acaso esta, tenham uma vantagem enorme em relação a motas como, por exemplo, a CBR 650R, que deviam ser motas desportivas, não é? É injusto, claro que é injusto.
Mas da mesma maneira que não tem qualquer sentido para conduzir uma scooter de 155 centímetros cúbicos seja preciso a mesma carta que para conduzir uma Yamaha R7, não é? Mas pronto, era isto, é a tal batota. E quando eu digo que a NC esmaga a CBR 650R, não é clickbait, é mesmo, esmaga. E então, numa subida ou numa aceleração, pronto, vá, cuidem-se muito.